A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, de volta com mais esta edição do Tema Livre, aqui na Nova Era TV. O Céu sempre nos bastidores, o meu grande irmão, meu grande amigo. Marcel, hoje eu tenho que trazer um assunto bem legal, é uma pesquisa eleitoral dos catarinenses para governador e para presidente. Vou trazer no segundo bloco, então você que está nos acompanhando aí já fique ligadinho. Eu quero contar para você, Céu, que eu estive nesta quinta-feira participando da abertura da Vindima em São Joaquim. Marca, assim, oficialmente a abertura, aliás, a abertura da colheita da uva. E o evento, então, ocorreu lá no Pavilhão da Maçã. E com a presença do governador Jorginho Melo, outras autoridades estaduais, municipais. A imprensa estava em peso lá, praticamente a imprensa de Lages. Teve uma van que levou uma turma grande para lá. Muito bem atendida a imprensa desta vez, né? Porque foi diferenciado o tratamento da imprensa neste ano. Então fica aí o registro. E como eu disse, a Vindima simboliza aí o período da colheita da uva de altitude. É um momento emblemático para os produtores, porque a safra, segundo a opinião de quem trabalha no meio, será excelente e com grandes perspectivas. Então vamos aguardar. Nos pavilhões, 22 viticulturas, né, vitiviniculturas, 22 vinícolas, melhor dizendo, apresentando o resultado de muito trabalho. E você vê a qualidade do nosso vinho serrano, e até a gente estava conversando, hoje já são 27 as vinícolas lá na região de São Joaquim, ou melhor, em Santa Catarina, aqui na Serra Catarinense, e há a possibilidade de mais 5 ou 6 devem chegar então a 30 e poucas vinícolas na Serra Catarinense. Então você vê o embalo, né, o crescimento desse segmento turístico para a Serra Catarinense, e que simboliza muito. E o evento segue então nesta noite de sábado, vai até o outro final de semana, de 12 a 14. Tá aí, reúne degustações, rótulos magníficos de vinho, música, identidade regional e uma programação cultural muito bacana. A expectativa é de que mais de 35 mil pessoas participem nesses 2 finais de semana da Vindima em São Joaquim. Mas antes, Céu, eu estive acompanhado com a diretoria do Conserra, um amigo Valdir de la Justina, que é o nosso presidente, e nós estivemos em Urubici no meio da tarde desta quinta-feira, participando do lançamento da pedra fundamental da construção de um complexo turístico do SESC, na cidade de Urubici. Pense na grandiosidade desta obra. Será, segundo as testemunhas que estiveram por lá e os próprios dirigentes do SESC, a maior obra do SESC do Brasil. Isso em Urubici. Pense o que isso vai representar em termos de magnitude, em crescimento, valorização ao turismo, abertura de mão de obra e entre outras coisas. Vai ficar praticamente no centro de Urubici esse complexo. O governador esteve lá também, né? O presidente da FEComércio, conversei com ele, o seu Hélio Dagnoni, uma figuraça, gente finíssima, e eu entrevistei ele. E muito bacana. Para te ter uma ideia, o investimento só na obra física serão quase 300 milhões. Aí você pense, tem que imobiliar, tem que contratar pessoal, tem que aparelhar tudo, vai a 500 milhões, meio bilhão, né?
Então veja bem o tamanho desta obra de quase 34 mil metros quadrados. Vai ter por lá um hotel, e será, aliás, o quarto hotel em Santa Catarina do Sesc. Já tem o Sesc Cacupé, o hotel Sesc Blumenau, a pousada rural aqui em Lages também está tendo uma ampliação de um investimento de quase 30 milhões, só aqui na pousada rural do Sesc. Então vai se tornar um grande emblema para o turismo regional. Então é muito grande, vai ter centro-eventos, vai ter atividades diversas. Então você imagina, as salas de aula é uma coisa muito grandiosa. Então parabéns ao Urubici por esta grande conquista e parabéns ao Sesc por esta iniciativa. Então a gente tem que dar presente, aliás, tem que estar presente e valorizar essas iniciativas, e a obra deverá ficar pronta em 2028, Céu. Tá aí então. Parabéns. Céu, eu participei na segunda-feira, eu estou gravando esse programa na sexta, na segunda-feira desta semana, de uma reunião semanal da diretoria da CIL. Lá esteve a prefeita Carmen Zanotto, acompanhada de boa parte do seu secretariado, e na ocasião ela apresentou um balanço bem detalhado dos primeiros 14 meses de gestão. Isso quer dizer que teve muita atividade. Foi uma explanação técnica, mas ela levou dados comprovando todas as ações das áreas de administração e nos permitiu, claro, ter uma visão ampla de tudo que ela vem executando. Eu não vou trazer detalhes de tudo que ela apresentou, mas em todas as áreas houve avanços. E um dos eixos que me chamou a atenção foi o da mobilidade urbana. E você sabe que há poucos dias foi complementado um estudo de fluxo e a contagem dos veículos dos principais cruzamentos da cidade de Lages. E aí, a partir desse estudo, está sendo embasado então o planejamento para a modernização do sistema dos semáforos e, claro, do sistema do trânsito da cidade de Lages. Teremos a implantação de binários, especialmente nos bairros Santa Helena, no Copacabana, no Sagrado Coração de Jesus e no Petrópolis, para melhorar o fluxo nesse sentido. Aí também ela elencou a possibilidade de construção de alguns viadutos dentro da cidade, que a cidade realmente está crescendo, vai carecer de viadutos. Eu sempre sugeri a ideia de fazer um viaduto aqui na Belisário Ramos com a Duque de Caxias, mas ali ainda não se planeja nada. Não depende da minha opinião, obviamente. Também teremos ciclovias, duplicação dos acessos sul e norte da cidade de Lages e muitas obras estruturantes que devem impactar muito a mobilidade urbana na cidade. Ela falou também sobre o turismo, que está tendo um protagonismo amplo na cidade. Alguns projetos como a Rota Turística Caminho dos Tropeiros, serão 160 quilômetros de extensão, ligando o Passo da Santa Vitória, na Coxilha Rica, até Ponte Alta. Além de uma rota, a Rota do Cicloturismo, terá mais de 600 quilômetros. Então são iniciativas que estão hoje valorizando o potencial histórico, cultural, paisagístico, enfim, do município e que deve ampliar a vocação turística de toda a Serra Catarinense. Também nos chamou a atenção projetos aprovados e que já estão em andamento, como a construção de uma praça. Este não está em andamento, mas alguns estão em andamento, mas a prospecção de uma praça coberta no calçadão, isso chamou a atenção, isso ali no próximo do Café Central, naquela área ali, né? E falou muito da Festa Nacional do Peão, que eu vou trazer depois mais informações, e ainda o planejamento da construção de um centro administrativo. Já falei dos viadutos que devem sair lá no bairro da Penha, São Miguel, no bairro Conte. Outras revitalizações urbanas, que inclusive das quase 70 ruas planejadas para serem construídas
na administração anterior e que ficaram parados esses projetos, ela já chegou a quase 60, concluindo aquelas ordens de serviço paradas. Não há nenhum projeto de pavimentação desta administração, porque havia tantos parados que tinha que tocar. E a gente já viu o resultado disso no centro da cidade, né? Agora vamos atacar os bairros, porque precisa realmente dar uma atenção para os bairros também. No campo da infraestrutura, uma coisa bem interessante, Céu, aliás, só para lembrar, são mais de 85 milhões de reais investidos nessas pavimentações, com recursos do governo e da própria prefeitura. Há um movimento estratégico que é bem interessante por parte do Estado, pois aquela antiga estrutura da SDR, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, você conhece bem, Céu, na 282, ela foi cedida para a prefeitura e lá, então, vai permitir para o município fazer a centralização de algumas secretarias prioritárias, entre elas a de obras. E lá vai ser instalada também a garagem municipal e, obviamente, vai gerar uma economia muito grande para o município com a liberação de imóveis que estão alugados e aquilo lá vai ser cedido pelo governo do estado para o município de Lages. Então, vai ser muito bacana essa infraestrutura toda por lá. Fechando, então, o saldo da apresentação da Carmen, com muito planejamento, captação de recursos e tudo mais, a gente tem visto que esta mulher está se tornando uma máquina de gestão e não tem como falar ao contrário. Carmen conseguiu índices positivos em todas as secretarias e, obviamente, tem problemas ainda a serem resolvidos e a gente precisa estar acompanhando. Parabéns à Prefeitura Municipal. Aliás, sobre a Estrada Boa Rural, quero fechar aqui, ela vai ser feita a primeira obra, vão asfaltar cerca de 8,5 km aqui na BR-2, até lá numa ponte, lá na Coxilha Rica, e também vão terminar um trecho, daquele trecho que foi asfaltado lá no Cerro Azul, de Capão Alto, vão até o Bodegão, não sei quantos quilômetros vão dar nesse trecho, vão completar. Mas enfim, são essas as obras, em princípio, da Estrada Boa Rural, acertada pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Eu tinha mais assuntos nesse primeiro bloco, mas eu estou falando com calminha, né, bem tranquilo e tudo mais. Eu vou entrar no próximo bloco falando só da escolha da rainha da Festa Nacional do Pinhão e tem que entrar no campo político. Em 2 minutos eu volto. Casa de vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Cada prato uma obra de arte feita com dedicação. Tudo é feito com sabor e carinho. Casa de vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Cada prato é uma obra de arte feita com dedicação. Tudo é feito com sabor e carinho. Casa de vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Casa de vó, o lugar certo para comer bem. Muito bem, chegamos ao segundo bloco do programa Tema Livre. Eu queria ter falado ainda no primeiro sobre a escolha da rainha da 36ª Festa Nacional do Pinhão, que ocorreu na quinta-feira, dia 4, aliás, na quarta-feira, dia 4, lá no Mercado Público, né? Foi então o palco da escolha da realeza. As meninas muito simpáticas, muito bonitas, muito bem escolhidas pelos jurados, e lá então o mercado público extremamente lotado. Aliás, tem que pensar muito, fazer um evento grande desses no mercado público, é que todo mundo empilhado, não tem muito espaço lá. Mas enfim, faz parte de uma divulgação do local e de valorização para que as pessoas estejam curtindo aquele ambiente. Se bem que nessas noites as lojas, especificamente lá do mercado público, não estão abertas, né? Só os bares e tudo mais, e assim por diante. Mas pelo menos é feita lá uma grande movimentação. Aí foram eleitas como rainha Maria Júlia Branco, a primeira princesa Maria Luísa Furtado
e a segunda princesa Emily da Silva Pereira. Elas já estiveram na noite da Vindima, neste dia 5, estavam lá belas e charmosas e felizes, né? Ainda com o primeiro evento já oficial das jovens, que tem aí a missão de divulgar e representar a Festa Nacional do Pinhão e em todos os eventos sociais, culturais, pelo estado de Santa Catarina, claro, levando o nome de Lages da Serra nos atos que vão fazer parte do calendário da festa. Uma coroação linda, foi um evento bacana. Pela primeira vez, também uma valorização à imprensa, uma mesa especial para o Núcleo de Comunicação da CIL. E uma hora dessa eu quero falar do Núcleo de Comunicação da CIL, mais especificamente porque eu estou na coordenação desse núcleo e o trabalho está sendo bastante bacana, está crescendo o número de participantes e grandes pautas em discussão. Então a Festa Nacional do Pinhão, né, que vai trabalhar toda a diversidade, vai acontecer de 22 de maio a 7 de junho, 22 de maio já a partir do Recanto do Pinhão, mais um outro final de semana, então já abre lá no Parque Conta Dinheiro. Vão ser 17 dias de movimentação, teremos a Arena do Pinhão, diferenciada, um palco principal dentro do parque, né, de 29 a 7, e a diversidade nacional musical, com muitos artistas famosos, né? Entre eles lá o Alexandre Pires, o Alok, o Charlie Brown Jr., Capital Inicial, Luan Santana, que a galerinha gosta, entre outros artistas. Aí o Recanto do Pinhão, vocês já sabem, no centro da cidade, com a realização da 32ª Sapecada da Canção Nativa e também a 24ª Sapecada. As duas sapecadas, festivais nativistas que hoje se tornaram grandes eventos no contexto do sul do Brasil, como um dos maiores festivais nativistas. Aí tem o Palco Entreveiro, né, no mercado público, que vai valorizar alguns artistas locais e tudo mais, toda uma movimentação também dentro do mercado público durante a festa do Pinhão. E a grandeza, então, da festa está consolidada com esse novo modelo, um novo formato. O público não vai pagar entrada para adentrar, né, no Parque Conta Dinheiro. Se quiser assistir os shows nacionais, vai ter que entrar numa arena e aí pagar. Vai ser diferente esse ano, né? Todo o parque decorado, com palcos alternativos, entre outras, e uma gastronomia diferenciada para atender os nossos visitantes, né, o turista e também todos os lagianos que forem lá participar. Antes de falar da pesquisa eleitoral, neste evento lá em Urubici, eu conversei com o secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Governo do Estado, o Ricardo Grando. Digo, Ricardo, você esteve participando de uma reunião na semana que passou, lá no 1º Batalhão Ferroviário, para definir a pavimentação daquele último trechinho entre São Joaquim até a Ponte das Goiabeiras, na divisa do Rio Grande do Sul. O outro lado já é Bom Jesus, né, que não tem nenhum metro de asfalto, mas o importante é que Santa Catarina faça a sua parte. Já construiu, inclusive, a Ponte das Goiabeiras, sozinha, com recursos próprios, já falamos muito sobre isso. Ele me disse o seguinte: Paulo, realmente nós conversamos com o batalhão, na semana que vem eles devem nos dar um retorno, uma resposta, porque eles apresentaram uma proposta, o governo apresentou uma contraproposta e eles vão nos dar o retorno na semana que vem. Se por acaso não fecharmos com o batalhão de Lages, nós vamos abrir uma licitação normal para fazer esse trecho. E aí eu perguntei, mas e o período eleitoral? Não, o período eleitoral não influencia nada nas licitações para as obras. Pode andar normalmente o projeto, o processo, que não tem problema com relação à lei eleitoral, porque esse é um trabalho totalmente à parte. Então, a obra esse ano será, pelo menos, licitada e definida a empresa e pode até começar este ano. Então, com certeza, esta finalização da obra da Rota Caminhos da Neve entre São Joaquim até a Ponte das Goiabeiras. Está aí, então, um retorno que eu estou dando para quem tem perguntado muito sobre isso. Eu tenho outros assuntos políticos, mas eu quero aproveitar mais o tempo, Céu, para falar sobre uma pesquisa da Mapa Jovem Pan News de Florianópolis, que mostrou a intenção de voto dos catarinenses. Não é uma opinião nacional, é dentro do estado de Santa Catarina. Então a Rádio Jovem Pan de Florianópolis divulgou já nesta quinta-feira essa pesquisa feita pelo Instituto Mapa,
ao governo de Santa Catarina e também para a presidência da República. E na opinião dos catarinenses, o governador Jorginho Melo, do PL, aparece com 56,2%, disparado. Seguido do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, com 15,5%. Numa terceira posição aparece Gelson Merizio, que está ressurgindo das cinzas, o Gelson Merizio, hoje está no Solidariedade, com 3,4%. O Gelson Merizio deve compor uma chapa da esquerda, e ele terá um vice também ligado à esquerda. Aí os candidatos ao Senado, está lá o Décio Lima, do PT, e mais um outro candidato, que vão ser 2 candidatos por chapa, né, esse ano. Então o Décio Lima é um dos candidatos que vai compor a chapa com o Gelson Merizio para tentar o Senado. Na quarta posição, o vereador de Florianópolis, o eterno Afrânio Bopré, do PSOL, que vive se candidatando, nunca chega nunca, mas ele vai, está com 2,6%. E brancos e nulos somam 9,5%, não sabem 12,95%. Tem uma margem boa aí, né? 9, quase 10%. Então são mais de 20% de indecisos nesse trajeto. Já a corrida para o Palácio do Planalto, na opinião dos catarinenses, a gente vai ao eleitor catarinense que colocou então essa opinião, dando ao senador Flávio Bolsonaro, que é o vereador que veio do Rio de Janeiro, assumindo a posição aqui como candidato. Minto, já falo do Flávio, do Carlos. O Flávio Bolsonaro é candidato a presidente, já coloca o Flávio com 53,5%. Isso em Santa Catarina, né? Então é disparado o Flávio Bolsonaro, do PL, o estado é bastante liberal, né? Você sabe disso. Seguido do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que aparece em segundo com 16,3%. E em terceiro, o Lula, em Santa Catarina, com 13,4%. Tinha que ser com 13%, né? Na última colocação, ainda tem o candidato Renan Santos, que eu não sei nem quem é, do Missão, com 2,6%. E aí tem mais ou menos uns 12%, 13% de quem não vota e quem não sabe e tudo mais. Essa pesquisa, então, foi uma amostragem com a aplicação de um questionário por meio de pesquisa telefônica, né? Foram entrevistados 1.008 pessoas com 16 até, a partir dos 16 anos, entre 26 de fevereiro e 3 de março. A margem de erro, né? 3 pontos percentuais para mais e para menos, e o nível de confiança é de 95%. O Instituto Mapa, para a gente tem que registrar aqui, o registro dessa pesquisa no TSE de número 06075/2026. Tá aí, então, Jorginho Melo 56,2%, João Rodrigues 15,5%, Merizio 3,4%, Afrânio Bopré 2,6%, na espontânea Jorginho Melo 29,2%, João Rodrigues 5,2%, a espontânea é aquela que a pessoa mais ou menos sabe quem é o candidato, né? O Décio Lima com 1,2%, o Merizio com 0,5%, Bopré com 0,1%. Tem a rejeição e a gente não vai atestar muito. E daí, para a presidência, lá em cima, o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, 53,5%, Ratinho Júnior com 16%, Lula com 13,4%, Renan com 2,6% e assim por diante. Já no segundo turno daria, claro, Flávio Bolsonaro com 68,2% e Lula com 18,1%. Isso, claro, em Santa Catarina. O eleitor catarinense que está se posicionando nesse sentido. Eu falei do Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, que vai se candidatar pelo Senado. O governador Jorginho Melo bancou a candidatura dele, aceitando o direcionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e vai fazer chapa pura com a Caroline Detoni. Os dois do PL, então, vão fazer chapa pura com o governo de Santa Catarina. E está toda uma briga, né? O MDB saindo do governo, saindo não, em termos, porque está no governo. O próprio Ricardo Grando, que eu conversei ontem, é do MDB, e está lá no governo de Jorginho Melo. Então está dividido o MDB, uns querem ficar com o Jorginho, outros estão brabinhos porque o Jorginho não escolheu o vice do MDB, acabou escolhendo o prefeito de Joinville, né, que é do Partido Republicanos. Enfim, as coisas estão andando nesse sentido. Eu vou destrinchar para vocês aí as nossas questões eleitorais durante os nossos programas.
Eu quero falar rapidamente, Céu, agora tenho mais um tempinho ainda para a gente fechar, 2 minutos, tá bem? O Lucas Neves, nesta semana, teve uma reunião com o presidente do DENIT, o superintendente do DENIT em Santa Catarina, para cobrar essas obras da BR-282, que são os projetos de terceira pista, de duplicação, e desse trevo na frente do shopping aqui de Lages, que leva até o bairro Guarujá, aquela região toda ali. Né? A gente sabe que é muito complicado e tudo anda a passo de tartaruga, porque mesmo sendo o DENIT faz parte do governo federal, e a gente fica muito triste, de certa forma, porque as obras de Santa Catarina, envolvendo o âmbito do governo federal, elas andam muito devagar, muito complicadas. Então, este ano, talvez os projetos fiquem prontos para que em 2027 sejam executados. Aí não se sabe quem vai estar governando o Brasil em 2026, e essas obras, se forem com os projetos prontos, não tem por que o outro gestor nacional não dar encaminhamento. E já que o DENIT que está tocando isso, obviamente terá muita cobrança por parte dos nossos deputados, a duplicação dos trechos aqui dessa rodovia e também as terceiras pistas. E além disso, claro, não vai ser o governo que vai ficar pagando, porque vão colocar pedágios nesses trechos para que nós possamos dar o suporte financeiro para a manutenção. Tchau, Céu. Tchau a vocês que estão nos assistindo. O Céu já mandou embora. Um abraço e até a próxima semana.